Quem investiga um crime militar? Como é a atuação ou como pode ser a atuação do advogado, seja na fase do inquérito policial militar, seja na fase da ação penal militar? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mauro, professor aqui do CEISC, da OAB e do concurso público. Também sou analista da Justiça Militar da União, onde hoje estou na direção da terceira auditoria da terceira CJM, localizada na cidade gaúcha de Santa Maria. O inquérito policial militar, ele é diferente do inquérito policial comum. Nós não temos na Justiça Militar delegados especializados na área de investigação. Nós não temos uma polícia judiciária separada do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, Mauro, de que forma é feita a investigação? A investigação, o caderno investigatório, ele é feito por inquéritos policiais militares, que são feitos, via de regra, pelos comandantes das organizações militares. Então, quem investiga um crime militar é a própria organização militar onde ocorreu aquele crime. Funciona mais ou menos assim. O comandante da unidade detém o poder de polícia judiciária militar. E ele pode delegar, e ele via de regra ele delega isso a um capitão, a um oficial do posto de capitão. E este oficial do posto de capitão, ele passa a ser chamado de encarregado do inquérito policial militar. E ele dispõe de um prazo de 40 dias, prorrogável por mais 20, no caso de uma investigação do réu que está solto, e ele dispõe de um prazo de 20 dias para investigar se o réu está preso. Ele é, então, o encarregado do inquérito policial militar. Esse inquérito policial militar, ele é muito parecido com o inquérito comum, com aquele que você estudou lá na faculdade. Ele é sigiloso, ele é escrito, ele é indisponível, ou seja, o comandante não pode arquivar. Ele é obrigatório, ou seja, havendo indícios, havendo notícia do crime, o comandante deve instaurar o inquérito. Ele é dispensável pelo Ministério Público, que já eu vou apresentar para vocês. Enfim, ele guarda essas mesmas peculiaridades que temos no inquérito policial comum. Mauro, e o advogado pode acompanhar? Claro que sim. O advogado pode acompanhar o inquérito militar? Sim. Ele pode ter acesso aos autos? Sim. O acesso aos autos do inquérito policial militar e o acesso aos autos do inquérito policial comum possui fundamento nos mesmos diplomas legais e jurisprudenciais. A súmula vinculante 14 dá ao advogado acesso a tudo aquilo que já está documentado na investigação. Então, o advogado tem amplo acesso ao inquérito policial militar, assim como ele tem acesso ao inquérito policial comum. Mauro, seria possível juntar uma procuração para acompanhar uma qualificação, um interrogatório junto ao inquérito policial? Claro que sim, é direito do advogado e está esse direito fundamentado, assentado no próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E o Ministério Público, Mauro? Como funciona o Ministério Público que atua na Justiça Militar? O Ministério Público que atua na Justiça Militar, ele é um dos ramos do Ministério Público da União, o famoso MPU. Nós sabemos que o MPU é composto de 4 ramos: o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, onde estão os procuradores da República, o Ministério Público Militar, que é o que eu vou falar agora, e o 4º ramo do MPU é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público Militar, então, ramo do MPU, ele é composto por promotores e procuradores que atuam na primeira instância da Justiça Militar. É um ramo especializado, é um ramo técnico, é um ramo interessantíssimo para você, bacharel, que quer seguir uma brilhante carreira dentro do direito castrense. Mas afinal, eu sou formado em Direito, sou bacharel, sou advogado e eu tenho a intenção de atuar na Justiça Militar. Quais são as formas, Mauro, que eu tenho como bacharel em Direito de atuar na Justiça Militar? Você pode atuar na Justiça Militar como juiz, como promotor, como analista, como oficial de justiça, pode atuar também como advogado, ou seja, existem vários cargos na Justiça Militar que são privativos de bacharel em Direito. O Superior Tribunal Militar possui vários cargos que são privativos de bacharel em Direito. Mauro, então fica restrito a ser advogado, a ser promotor, a ser analista, a ser juiz para atuar com o direito militar? Não. Existem também, e é muito interessante esse cargo,
pouco conhecido o cargo da área do direito das Forças Armadas. Vou te dar um exemplo. O QCO, o Quadro Complementar de Oficiais do Exército. Você que é bacharel em Direito pode prestar esse concurso e atuar nos grandes comandos na qualidade de assessor das autoridades, dos generais. E você pode chegar na qualidade de oficial de carreira do Exército Brasileiro até o posto de coronel. A Aeronáutica tem o seu concurso para o quadro jurídico, a Marinha também tem o seu concurso para o quadro jurídico. Então o direito castrense ele está muito mais acessível do que a gente conhece. Dessa forma eu encerro e te convido então para conhecer a Justiça Militar da União. As auditorias que possuem sede em Santa Maria, Bagé, Porto Alegre, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, estão todas de portas abertas. E não porque elas querem, porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todas as sessões judiciárias são públicas. Então vá assistir uma audiência na Justiça Militar, vá conhecer esse ramo especializado do Poder Judiciário e venha também estudar conosco aqui no CEISC. Forte abraço e até o próximo.